Primeiro agradecer aí o Wilson, né? Que o Wilson tá na live aí, agradecer ele aí pela oportunidade mais uma vez de falar com vocês aí, logo no começo do ano, né? Queria estar falando de um tema menos traumático no começo do ano com vocês, mas falar aí de algo que vai mudar a nossa gestão, né? Ao longo aí de 2026. Falar um pouquinho aí da resolução da 5276, mas pensando muito mais com foco no pró-gestão, né, do que com foco propriamente nos limites da resolução, porque com certeza as consultorias de investimento de vocês vão estar falando dessa questão, da questão dos limites, de carteira e tudo mais. A ideia aí hoje é a gente falar um pouquinho com foco no pró-gestão e tentar tirar algumas dúvidas, né, do que fazer, para onde ir, o que o que fazer, né, dado que essa resolução pegou todo mundo meio de surpresa, né? Então, acho que vale a gente começar, né, assim, contextualizando, né, que tava todo mundo pronto para o Natal, todo mundo ali praticamente com o exercício de 25 finalizado e no apagar das luzes ali, né, dia 18 de dezembro, né, à noite é publicada a resolução 5276 aí, que era uma resolução aguardada, todo já se comentava muito no mercado, né, que o Conselho Monetário Nacional ia sair com uma nova resolução, mas acho que ninguém esperava na nova resolução é que viria uma resolução do jeito que veio, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Acho que ninguém esperava que a resolução que estava para vir, né, era uma resolução desse jeito, né, de que ela traria uma importância muito maior para o pró-gestão, mudaria a questão de limites, e principalmente, né, impactaria todo o trabalho que estava sendo feito ali por todo mundo, né? A gente estava muita gente finalizando a aprovação de política de investimento, e aí muita gente já tinha até aprovado as políticas de investimento, né? E aí vem essa resolução mudando tudo aquilo que a gente tinha planejado, né? Então, tem muitas dúvidas, tem muitos pontos que ainda não foram abordados pelo Ministério. O Ministério, não sei se vocês acompanharam, ele divulgou um perguntas e respostas inicial. Hoje ele publicou uma portaria criando um grupo de trabalho para estudar o impacto, né, o impacto dessa resolução para o RPPS e possíveis alterações que vão ter que ser feitas na 1467 ou até alguma adequação na própria resolução, né? Mas eu acho que o impacto da resolução, não só para 26, né, mas principalmente para 26, ele é muito grande, seja nos procedimentos operacionais de vocês, seja na carteira de investimentos, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, importante para se falar, que é o que pegou todo mundo de surpresa, é a importância do pró-gestão nessa nova resolução. Até a resolução anterior, né, até a 4963, o pró-gestão ele era um bônus. Então, se você tinha lá os limites definidos, né, o quanto você podia investir em cada ativo, e se você tivesse pró-gestão, esses limites eles eram aumentados, né? Então você ganhava um bônus por ter um melhor nível de governança. A resolução 5272 ela meio que inverte isso. O pró-gestão não é mais um bônus. O pró-gestão ele é algo necessário para você atingir determinados produtos de investimento. Então, na prática, se você não tiver o pró-gestão, você não pode investir em alguns ativos, em vários, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a resolução ela meio que subverte aquela lógica, né, da 1467 e do próprio manual do pró-gestão, né? O pró-gestão ele continua sendo facultativo. Se a gente olha na 1467, se a gente olha no manual, ele continua sendo facultativo. O problema é que se você não tem o pró-gestão,
você só pode basicamente investir em título público, em fundo 100% título público, ou fazer empréstimo consignado. Não pode mais nada. E para poder fazer outras coisas, né? Então, para poder investir em renda variável, em outros fundos de renda fixa, em FIP, em fundo imobiliário, em fundo de ações exterior, você tem que ter progestão. E aí, dependendo do ativo que você quer, dependendo do fundo que você quer investir, você vai precisar ter um nível de progestão diferente, né? Então, o progestão, apesar dele ser facultativo, apesar da certificação ser facultativa, ela meio que ganha um caráter de obrigatória, porque sem o progestão, o RPPS não consegue praticar a diversificação necessária da carteira de investimentos. Ele perde um pouco a capacidade de fazer gestão de investimentos, né? E que progestão, né? Isso também foi uma coisa que pegou muito de surpresa, né? Para todos os efeitos, o nível 1 do Progestão basicamente não libera nada de investimentos, né? O nível 1 do Progestão, ele só libera a possibilidade do RPPS fazer cotação de títulos públicos diretamente com as instituições financeiras ou aumenta o limite de empréstimo consignado. O Progestão que começa a abrir novos produtos de investimento é a partir do nível 2. Então, o nível de acesso, que foi algo criado para tentar incentivar os RPPS a atingir, né, a conseguir uma certificação pró-gestão, ele perde o efeito com essa resolução, e o nível 1, ele para de produzir resultados. Hoje, ter o nível 1 e não ter o pró-gestão praticamente produz o mesmo resultado. Então, para fins de gestão de investimento, de gestão de carteira, hoje a necessidade ela passa a partir do nível 2. Então, um RPPS que queira ali ter uma diversificação mínima de renda fixa, de multimercado, de ações, ele vai ter que buscar no mínimo pró-gestão nível 2. É importante só a gente já fazer uma questão aqui logo no início, né? Mas depois a gente pode explorar isso um pouco mais, que a resolução também ela dá um período maior para reenquadramento da carteira, né? Então, assim, ninguém precisa sair correndo, que a minha carteira está desenquadrada, vamos reenquadrar a carteira, vamos arrumar os investimentos, não é nada disso, né? A resolução ela dá 2 anos para que todos os RPPS reenquadrem a carteira. Reenquadrem de que forma? O reenquadramento da carteira vai ser por conseguir o progestão ou por eventual resgate, né, de produtos. Mas o RPPS não precisa reenquadrar a carteira no momento zero. Ele tem 2 anos para buscar esse reenquadramento. Porém, aqueles produtos que estão na carteira e que vocês não possam fazer novos investimentos por não ter a certificação de governança, né, a certificação para gestão, ele não pode ter novas aplicações, ele só poderia ter resgates. Então, assim, vocês vão ter 2 anos para buscar o nível ideal de progestão adequado à sua carteira de investimento de vocês, aquilo que vocês buscam para investimentos, né? Então, essa resolução ela traz algumas mudanças muito importantes, né? Ela faz uma adequação ali à resolução 175, então agora a resolução ela fala muito da questão de classe e subclasse dos fundos de investimento, né? Ela traz os conceitos que a resolução 175 da CVM trouxe para os fundos de investimento. Ela fala muito da questão de sustentabilidade, né? Critérios ESG, então a resolução ela atribui ao RPPS uma responsabilidade de verificar como os ativos investidos, né, e todo esse processo decisório ele pode produzir efeitos ESG, né? Então ele pode impactar a gestão de longo prazo para a área socioambiental, de governança. Então a resolução traz essa incumbência, né, para o RPPS, e a resolução também ela traz uma questão de mitigação de riscos que eles fecharam, né? A resolução ela fecha
que os gestores ou os administradores dos fundos de investimento, eles somente podem ser S1 ou S2 conforme classificação do Bacen. Depois daqui a pouquinho a gente vai olhar quem são, né? Mas era uma coisa que na resolução anterior a gente trabalhava aquela questão da lista exaustiva, né? Então, o gestor ou o administrador dos fundos de investimento, eles tinham que estar numa lista exaustiva divulgado pelo Ministério, né? Hoje não. Hoje o gestor ou o administrador, eles têm que estar enquadrados, classificados como S1 ou S2 junto ao Banco Central, né? Por um lado, deu uma diminuída ainda mais no mercado, né? Limitou um pouco mais os prestadores de serviço, de administrador ou gestor. É um dos dois, né? Isso a resolução deixa claro, não são os dois que tem que ser S1 ou S2, é ou o administrador ou o gestor. Mas por outro lado, ele dá uma flexibilidade porque essa lista de S1 e S2, ela segue alguns parâmetros do Banco Central que são móveis, né? E a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então essa lista ela pode mudar conforme a classificação do Banco Central, sem necessariamente o Ministério ter que publicar uma lista exaustiva, uma atualização dessa lista exaustiva. E tanto a resolução, né, como a portaria do Ministério, que a gente vai olhar mais para frente, que disciplinou quando mandar a DIPIM, o DAIR, né, nesse período de transição, ela traz alguns prazos que são importantes vocês ficarem de olho, né? Então, até 31 de janeiro, todos os investimentos, eles ainda são feitos com base na resolução anterior, na 4963. Então, a política de investimento que vocês aprovaram no final do ano passado, para quem fez a aprovação, né, que foi com base na 4963, ela segue em vigor durante o mês de janeiro. E todos os investimentos eles têm que obedecer os critérios da 4963. Porém, a partir de 2 de fevereiro, já entra em vigor totalmente, completamente, né? A resolução anterior ela vai ser revogada, né? E aí tem que já obedecer os critérios da portaria 5272. O Gustavo levantou a mão. Você quer falar, Gu? Não, rapidinho, porque a gente está vendo a sua imagem. Não sei se você já projetou alguma coisa, porque a gente só está vendo a sua imagem. Não está aparecendo a Não, não está projeção? aparecendo. Não está aparecendo. Ah, peraí. A apresentação aparece para mim, sim. Tá Para mim aparecendo? tá aparecendo também. Vamos ver aí. Tá Para todo mundo aparecendo, tá André. aparecendo? Para mim também Tá está Aparecendo, aparecendo. Gu. Tá normal aqui. Então para você, Gustavo. Então tá. Não tá só É o eu. Gustavo querendo me trair, gente. Aqui, a gente tá no meio da live. É horrível fazer live, que a gente não vê a carinha de ninguém. Aí o Gustavo levanta e fala: gente, olha eu falando um monte, ninguém me avisou que não tá aparecendo a apresentação. Ele tá na praia, não tá conseguindo nem ver direito. Pior que Pois tô é, mesmo. Marcelo, Pior que eu tô olha mesmo. só. Pois é. Mas valeu. Então, a partir do dia 2, né? Voltando. A partir do dia 2 de fevereiro, vale integralmente a resolução, a 5272. Então, são os novos limites, vamos olhar progestão e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho do progestão focado aí no Estado, mais para o fim da apresentação, tá? E a portaria, que eu vou falar daqui a pouco, né? Depois que eu passar pelos limites e pelos níveis de progestão, essa portaria do Ministério da Previdência, ela estabelece as datas que vocês vão ter que mandar a nova de PIN e os novos DAIRs, tá? Então é só a gente, depois eu vou passar data por data, é só a gente ficar atento que até 31 de janeiro todo mundo pode fazer aplicações com base na resolução 4963. A partir de 2 de fevereiro vale a nova resolução, a 5272. Lembrando que 31 de janeiro e 1 de fevereiro é sábado e domingo. Então, se vocês forem fazer aplicações com base na 4963, ela tem que cotizar até 30 de janeiro. Tá? Porque a aplicação tem que estar no fundo, dentro da data de cotização. Eu vi que alguém levantou a mão, pode falar. Aqui aparece só como IPESC para mim. Boa tarde. Oi, boa tarde. Pode perguntar por aqui ou na Pode. caixinha? Pode sim, sem problema. Você comentou a respeito de aplicação no Uhum. mês de janeiro.
Sim. Mas e atualização de credenciamento que está vencendo em janeiro? No caso, corretora para custódia de título. Então, assim, a resolução, isso eu vou falar até um pouquinho mais para frente, tá? Vou já dar uma adiantada no assunto, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho. O credenciamento, vocês vão precisar rever todos os credenciamentos com base na nova resolução, na 5272. Então, o que acontece? Se você tem um credenciamento vencendo esse mês e você quer fazer alguma aplicação com base ainda na 4963, você pode renovar o credenciamento, porque você não pode fazer a aplicação sem ter credenciamento válido. Mas para todos os efeitos, a partir de fevereiro, vocês vão ter que rever todos os credenciamentos com base na 5272. Tá? Entendi. Bom? Mas eu vou voltar nessa questão do credenciamento, tá? Mais para frente. Então, continuando aqui, eu acho que, assim, a resolução ela traz uma série de questões, né? Uma série de questões novas que não estavam que os RPPS não estavam vendo, não podiam antes, né? Uma série de adequações às novas normas, né? A gente estava trabalhando com uma resolução de 2021 e a gente teve uma mudança grande no mercado de investimentos com a resolução 175 da CVM, né? Dois pontos que eu acho importante ressaltar aqui logo no começo também, que são mudanças que a gente não estava acostumado, e isso vai trazer um trabalho principalmente para a consultoria de investimento de vocês, o primeiro que vocês só podem aplicar em fundos de investimento que conste no regulamento expressamente a limitação da responsabilidade do cotista ao valor investido. Ou seja, vocês não podem perder, no pior dos cenários, vamos dizer que o fundo perca tudo, perca 100%. Vocês só podem perder aquilo que vocês investiram. Vocês não podem perder mais do que vocês investiram. Parece uma questão meio boba, assim, uma questão, nossa, mas como assim perder mais, né, do que a gente investiu? Mas isso é importante principalmente para quando a gente fala de fundos estruturados, como fundo imobiliário ou FIP, né, Fundo de Investimento em Participações, porque eles são fundos que naturalmente pela atividade, pela a forma de trabalhar, existe a possibilidade do cotista perder mais do que investiu. Então, a resolução ela traz expressamente isso. O regulamento dos fundos não mudou aquela questão da não alavancagem, ou seja, continua constando na resolução que vocês só podem investir em fundo que utilizem derivativos para proteção e que eles não podem alavancar mais do que uma vez o patrimônio líquido do fundo, né? Então, de forma a não produzir um prejuízo para o RPPS. Mas, além disso, a resolução também traz que os fundos que o RPPS investir, eles têm que trazer expressamente no regulamento que eles são fundos de responsabilidade limitada, ou seja, limitado ao valor que o cotista investiu. E uma outra mudança grande que a resolução traz referente aos fundos também é que o patrimônio total de RPPS dentro do fundo não pode ser superior a 50% do patrimônio do fundo. Então, um fundo, por exemplo, que tenha 300 milhões de patrimônio, o conjunto de RPPS só pode investir até 150 milhões. E isso é uma coisa nova, isso não existia antes, e aí entra naquela regra dos 2 anos. Então, porventura, se vocês estão em algum fundo que tem mais patrimônio de RPPS do que 50%, ele entra na regra do enquadramento de 2 anos. Tem 2 anos para esse fundo se reenquadrar. Tá? Isso é uma coisa. A ideia do legislador aqui é meio que acabar com fundos exclusivos para RPPS. Então, o RPPS ele agora ele acessa
produtos de mercado, né? Então, todo produto, ele seria mais ou menos dizer que se o produto é bom para RPPS, o produto é bom para todos os investidores. Então, eu tenho que ter uma diversificação de investidores, não só RPPS dentro do fundo. Oi, Disseu, pode falar. André, boa tarde. Boa tarde. Mas como a maioria das coisas de resolução são bem complicadas e complexas, essa daí, para mim, é uma das mais complexas e traz, assim, se a questão, talvez, da alteração dessa resolução é para proteger os RPPS, eu vejo isso aí ao contrário, porque uma vez que você tem fundos específicos para RPPS, aí vai lá a questão de risco, de volatilidade. Não vai ter fundo específico para RPPS que outros também vão investir, vai ser o contrário. Sim. Então, assumir riscos muito maiores, você não vai encontrar produtos mais como a gente encontra hoje, provavelmente, né? Por não existirem fundos adequados à nossa realidade, ao tipo de investimento que os RPPS fazem e a responsabilidade que a gente tem, né? É diferente de lidar com coisa de pessoa física ou empresa, quer que seja, mas que não seja lidando com fundos de pensão, né? Sei lá, eu acho isso aí muito... Para mim, eu não estou ligado nisso aí agora, achei muito complicado. Na verdade é assim, né? A gente tem que entender que a resolução ela se adequou a 175 e a 175 ela traz um formato diferente de fundos, né? Então, agora em fundos de investimento eu trabalho com os conceitos que a gente chama de classe e subclasse. Que na prática, o que acontece, né? A classe é o que a gente está acostumado, é o CNPJ onde está o dinheiro do fundo. E a subclasse é onde estão os investidores, né? Então eu posso ter. É uma questão assim, eu posso ter um fundo, uma classe, com várias subclasses. E cada subclasse tem um tipo de investidor. Então, uma subclasse é só para RPPS, uma subclasse é só para fundo de pensão, uma subclasse é só para pessoa física. Então, essa limitação de 50%, da forma com que ela está escrita na resolução, ela está na classe, ela está no patrimônio. Eu posso ter subclasse específica para RPPS. Mas no patrimônio do fundo, eu só posso ter no máximo 50% de valor do patrimônio do RPPS. Então ainda eu consigo arrumar ali, algumas coisas eu consigo personalizar para o RPPS, mas o dinheiro do fundo, né, no máximo vai ser 50% de RPPS. A minha impressão, não vou falar, não consigo dizer se isso está certo ou está errado, tá? Mas a minha impressão é que a ideia de fazer isso é evitar o que aconteceu no passado, a gente está falando 10 anos atrás, de se construir fundos só para RPPS e aí evitar a diligência de outros investidores, né? Então eu concentrar muito risco só do RPPS. Então a minha impressão foi isso que eles quiseram. Na prática, a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Não só, a gente já tinha saído muito os fundos que rodam hoje, eles não são exclusivos de RPPS, eles costumam ser mais exclusivos de institucional. Fundo de pensão, RPPS, seguradora, mas na prática a gente vai ver como é que isso vai funcionar no dia a dia. Isso ainda não dá para saber, né? Até como os próprios gestores de fundo vão se portar para montar produtos dessa forma, né? A gente vai entender isso mais no dia a dia. Pode ser, não dá para saber nesse momento, pode ser que isso também seja um ponto que limite um pouco acesso de RPPS a produtos de investimento específicos. Isso pode acontecer, tá? Mas a gente vai ter que ver como é que os gestores vão se organizar nesse ponto. Mas isso é um ponto de atenção importante, porque a consultoria de investimento de vocês vai ter que começar a fazer esse controle do patrimônio do fundo, para vocês não desenquadrarem. Tá? Eles vão ter que começar a controlar isso. Tá? E aí, eu vou entrar um pouco mais nessa questão do S1, S2, né? Mas uma coisa que a resolução ela trouxe que acaba sendo um pouco danosa, né? É que ela coloca que a intermediação, né? A venda dos fundos tem que ser feito exclusivamente pelas instituições S1, S2. Então, ela meio que
ela meio que fala que é o próprio gestor, administrador, que tem que comercializar o fundo. Isso no Brasil é muito ruim, porque você tem muitas instituições boas, muitos gestores bons, que eles acabam terceirizando a venda dos fundos, né, através de assessores de investimento ou de distribuidoras, corretoras. Então isso dá uma limitada, isso até é um ponto hoje de questionamento junto ao Ministério. E a resolução e o perguntas e respostas, ele diz que todos os credenciamentos eles têm que ser refeitos com base na nova resolução. E tem até uma pergunta muito específica nesse perguntas e respostas que saiu, que ele fala que a partir do momento de vigência da nova resolução, se aquele credenciado não atende o previsto lá no artigo 21, que é a questão das instituições elas estarem enquadradas como S1, S2 na regulação prudencial do Bacen, ele nem precisa ter o credenciamento renovado. Eles não precisam credenciar. Então ele pode continuar atendendo, mas ele não vai ter credenciamento renovado. E para vocês terem uma ideia de como isso fecha o mercado, eu acho que são 2 pontos, na minha opinião, que fecharam demais o mercado, que é a questão do S1, S2 e a questão de você ter o progestão como um limite para alcançar determinados produtos de investimento, tá? Quem é, né? É uma coisa que às vezes a gente ouve, mas quem são as instituições S1, S2, né? Então, lá no Bacen, na página do Bacen, o que o Banco Central fala? O segmento S1 é composto somente por bancos e o segmento S2 ele é composto por instituições e conglomerados financeiros. Só pode ser S1 os bancos que têm um porte de atividade maior ou igual a 10% do PIB no Brasil. E só pode ser S2 os bancos que tenham bancos, né, instituições, conglomerados, que eles tenham uma atividade, né, porte de atividade entre 1 e 10% do PIB. Então, na prática, obrigatoriamente, quem que pode ser gestor ou administrador, né? Porque é um ou outro. Eu posso ter um gestor que não esteja enquadrado como S1, S2, mas obrigatoriamente o administrador tem que estar enquadrado. No segmento S1, eu só tenho 6 bancos, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú e Santander. E no segmento S2, eu tenho um pouquinho mais de instituições, mas são 10, se eu não estou enganado, que é o Cicobi, Banrisul, o Sicredi, Banco do Nordeste, BNDES, Citibank, o Nu Pagamentos, Safra, Votorantim e XP. Só que cria um problema para vocês no Espírito Santo diretamente, que é o Banestes não é S1 e S2. Então, na prática, o Banestes pode ser gestor ou pode ser administrador. Ele não pode ser os dois. Porque o Banestes, ele meio que foi alijado dessa lista, né? O Banestes, salvo engano, é S3. Então, isso aqui dá uma limitada na forma, né? Na forma de acessar produtos de investimento, na forma de procurar novos produtos de investimento, quem vai poder distribuir esses produtos de investimento. Isso diminui muito o mercado e cria um efeito adverso, que diminui muito a diversificação da carteira de investimento, que é uma das coisas que vocês têm que procurar. Vocês são investidores de longo prazo, né? Vocês têm que procurar diversificar os investimentos. E na prática, a resolução, para quem não tem progestão, vocês não têm diversificação nenhuma. É 100% título público. Para quem tem progestão, começa a ter diversificação, mas começa a esbarrar nas instituições financeiras. Tá? A resolução também trouxe algumas coisas a mais que são cuidados que vocês têm que tomar. Então, um cuidado que tem que tomar é que a resolução se preocupou demais com a questão de risco. Então, a resolução, ela cita que o RPPS ele tem que praticar um gerenciamento de risco de forma sistêmica e abrangente, de forma a ele tem que se certificar e gerenciar vários tipos de risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco legal, risco sistêmico.
e de construir um processo de investimento e de gestão onde ele se atente a todos esses riscos e documente esses riscos. A resolução, ela traz essa questão. A outra coisa que ela traz, que é já existe, a CVM já tinha regulação nesse sentido, mas nunca tinha aparecido para a RPPS, é que o RPPS ele tem que ter ciência clara de quais são os custos e os riscos, os custos e a remuneração que ele paga para os prestadores de serviço. Como assim? Então, o RPPS hoje, ele tem que ter controle de qual é a taxa de administração paga nos fundos de investimento. Ele tem que ter controle de quanto ele paga, se pagar de custódia, de corretagem, ele tem que ter todos esses controles. E trimestralmente, o RPPS tem que divulgar isso aos segurados, quais foram as despesas com os ativos, com os investimentos e com os prestadores de serviço. E aí a resolução fala que esse controle, essa divulgação pode ser em números absolutos ou percentuais, né? Então, vocês podem divulgar, por exemplo, que o fundo X, que vocês têm lá, X não é muito bom, né? Que a gente volta lá para as empresas X do Eike Batista, né? Mas aquela classe de fundo ali que vocês têm, aquele fundo cobra 2% de taxa de administração. O outro fundo cobra 1,5% de taxa de administração. Isso vai ter que começar a ser divulgado da forma com que está na resolução. E além disso, a resolução fala que sempre que vocês forem fazer operações diretas com títulos públicos ou com letras financeiras, além da cotação que tem que ser feita, vocês têm que consultar fontes idôneas de mercado de forma a certificar que aquela cotação está em linha com o que o mercado está precificando para aquele ativo, né? Então, é o equivalente a dizer que vou comprar títulos públicos, vou fazer cotação, por exemplo, eu tenho lá o nível 1, vou fazer cotação com instituições financeiras. Não basta só fazer as cotações, eu tenho que consultar a Anbima e a Selic para saber qual é a taxa de mercado divulgada por essas instituições. Pode falar, Dirceu. Eu estava anotado aqui para te fazer uma pergunta quando chegasse na hora oportuna. Como você já falou, cotação de títulos públicos. Tá aqui, poder fazer cotação de títulos públicos direto com as instituições. Você citou isso. Sim. Eu não entendo. A gente não vai poder mais fazer direto como a gente faz hoje? É isso? Só se você tiver o nível 1. Se você não tiver progestão, você é obrigado a comprar título público através de plataforma eletrônica. Igual pessoa física? Igual pessoa física. Ué? Se você tiver o nível 1, aí você pode fazer cotação com as instituições financeiras, desde que... E aí tem algumas limitações, tá? Quais são as limitações para fazer direto com as instituições financeiras? 1, você só pode fazer com instituição financeira que seja S1, S2. Então, aquelas que estão lá na lista. 2, você tem que cotar no mínimo 3, sendo que 2 dessas 3 que você cotar, elas têm que ser ou ter sido dealer do Banco Central ou do Tesouro Nacional nos últimos 24 meses. Essas são as limitações. Então, para todos os efeitos, se você não tiver progestão, você só pode comprar título público através de plataforma eletrônica. Se você tiver progestão nível 1 ou acima, aí você pode cotar a instituição com essas regras. Entendi. Fechou muito mais o mercado, né? Oi, Hudson, pode falar. Boa tarde, gente. Boa tarde. André, isso que você está falando aí, está lá no artigo 22. O quê? Sobre precificação, controle de
Isso está no artigo, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se eu tô com a resolução aberta aqui, peraí. Se eu tiver com a resolução aberta, eu já te falo qual é o artigo. Eu conversava com o próprio Dirceu esses dias. Assim, subentende-se que está falando de título público federal. Mas lá no artigo não diz que é título público federal, lá diz que é tudo. E todos os ativos, né? Como fazer isso para adquirir um fundo de investimento, por exemplo? Não. Então, é o 22, tá? Mas aqui, o 22, ele se refere aos ativos negociados, né? Aos ativos diretos. Pela forma com que ele coloca o artigo e pela forma com que ele coloca dentro do perguntas e respostas, esse artigo ele está voltado para títulos públicos e letras financeiras ou CDBs, não para cota de fundo. Aí, no final da resolução, nas redações, sim. Uma das redações é adquirir ativos sem observar o artigo 22. Isso. Porque, assim, parece realmente que quando fala de ativo é aquisição direta de título federal ou de instituição privada. Mas a minha dúvida mesmo é porque não é isso que está escrito lá. E aí ficou parecendo que era qualquer coisa. Na verdade, é assim, o problema dessa resolução é que ela tem algumas coisas bem mal escritas, né? Tem algumas coisas que eu leio, você lê, a gente vai chegar em duas opiniões completamente distintas, tá? Completamente distintas. Mas, por exemplo, quando a gente fala a gente olhando lá o 22, tá? Que ele fala de propostas recebidas, recusadas, ele fala de tudo. Então, assim, vamos olhando o 22. Quando a gente olha o caput está incluindo fundos. Sim. Isso, para mim não tem dúvida, porque ele fala de propostas, inclusive as recusadas. Então, ele dá a entender que, assim, se uma instituição vai e te oferece um fundo de investimento e você não vai investir naquele fundo, você tem que documentar porque que você não vai investir naquele fundo. Essa, para mim, é a impressão que ela dá lá. Porém, na hora que ele fala do preço de mercado dos ativos, o fundo de investimento, onde é que você vai ter preço de ativos? Só na CVM. Não existe. Cada um vai ter o seu. É só a CVM, ela te fala quanto que é o valor da cota, mas você não cota o mesmo fundo de investimento com várias instituições, porque cada um vende o seu. Então aqui, apesar do caput falar sobre tudo, tem algumas coisas que não se aplicam. Então, por exemplo, o parágrafo 2º, né, que é o que ele fala sobre principalmente dos ativos, né? Então, por exemplo, o parágrafo 2º, inciso 2, que ele fala especificamente sobre títulos de emissão de título nacional. Então ali é para o título público, ali está bem específico. Mas quando ele fala de antes, ali você pode entender que é letra financeira, que é CDB. Então aqui eu acho que vai mais assim. Até que o Ministério divulgue alguma coisa mais específica, o que se aplicar a títulos públicos, vocês vão ter que olhar. O que não se aplica a título público, a justificativa não se aplica. Desculpa, o que não se aplica a fundo, a justificativa não se aplica a fundo. André, uma coisa que até serviu como uma antena, abriu assim meus olhos, até conversei com o pessoal do Comitê de Investimentos, é que na parte de guarda, registro e documentação, quando é de título público, já é normal fazer. Mas realmente, quando é de um fundo de investimento, tem a decisão na ata que o comitê lá delibera, mas é só isso, publica. A gente não costuma ter todo o histórico da apresentação, de motivos do comitê ter escolhido aquele fundo. E aí é uma orientação da gente começar a fazer isso também, né? Na verdade, é assim, Alonso. O Ministério ele já vinha há mais de um ano em eventos dele, não estava escrito. Se você olhar, você não vai achar isso escrito dessa forma. Mas há mais de um ano ele já está falando assim, que o RPPS tem que documentar todo o processo de escolha do fundo. E aí, quando ele fala documentar, eu já vi, por exemplo,
pessoal do Ministério fala assim, você tem que documentar quando você recebeu o primeiro e-mail, quando veio para a reunião, o que foi discutido na reunião, documentação, apresentações utilizadas. O Ministério já vem falando isso. O que eles fizeram agora foi, eles escreveram. Então, isso é uma coisa que ninguém tem costume de fazer, mas você vai ter que ter processo de investimento para cada investimento feito. Obrigadão, André. Nada, que é isso. Eu queria ter dado uma resposta melhor, mas infelizmente assim, apertou demais mesmo, tá? E aí a gente entra nessa questão do progestão, né? E assim, o quanto o progestão, que foi criado como uma certificação facultativa voltada a melhorar processo, melhorar governança, nesse momento ele se torna ferramenta de investimento. Ou seja, a gente vem aí desde 2015, que foi a primeira portaria, a portaria 185, né? Ela vem batendo na tecla que o progestão é para melhorar a governança, melhorar processo, é um diferencial, ninguém é obrigado a aderir, por mais que o Ministério venha aí colocando progestão para todo mundo aderir, ninguém é obrigado a aderir. Hoje a resolução fala assim, ninguém é obrigado a aderir. Mas você quer ter um mínimo de diversificação, você vai ter que aderir ao progestão e tirar uma certificação, que é no mínimo de nível 2. Para quem acompanhou a regulamentação do pró-regularidade em outubro, né, de forma que o Ministério criou de forma a tentar melhorar a emissão de CRPs para os RPPs que tinham CRP judicial, o pró-regularidade ele já traz no escopo dele um ponto que ele fala que o último estágio dentro do pró-regularidade era o RPPS tirar o pró-gestão. Então, quem aderia ao pró-regularidade, o último estágio do pró-regularidade seria tirar o pró-gestão. A resolução ela dá mais uma apertada nisso. Então, ela transforma o pró-gestão de facultativo em obrigatório. Porque se você não quiser tirar o pró-gestão, você não precisa. Mas se você não tirar o pró-gestão, você está limitado a um único produto. Você vai ser credor do governo federal. É isso, na prática. Então hoje vocês, de alguma forma, vocês vão ser obrigados a tirar o progestão. A questão da obrigação, ela vai muito no sentido de quais produtos de investimento eu quero acessar. Ela vai nesse sentido. Então, para a gente começar a entender como que o progestão vai afetar mesmo, né, cada um. Quem não tem progestão, ou quem tem progestão nível de acesso, porque o nível de acesso não concedeu nenhuma benese, né? Ele não concedeu nenhum benefício. Quem não tem progestão, o que ele pode fazer? Ele só pode fazer basicamente 3 coisas. Comprar título público federal diretamente através de oferta primária ou plataforma eletrônica. Então eu não posso comprar título público da forma tradicional que a gente faz hoje. Eu só posso investir em fundos 100% título público ou em ETFs 100% título público, e eu posso fazer empréstimo consignado, né, fazer essa modalidade de investimento em empréstimo consignado limitado a 5% do PL do RPPS. Quem não tem progestão, é isso que pode fazer. Então quem concluir que não, eu não quero tirar o progestão, o que eu faço com a carteira que eu tenho hoje? Daqui a 2 anos tem que readequar a carteira, ou seja, daqui a 2 anos tem que resgatar tudo que desenquadre. Em até 2 anos tem que resgatar tudo que desenquadre. Então hoje o RPPS que não tem progestão, ele literalmente está proibido de investir em qualquer outro ativo, independente do risco. Pode ser um ativo de risco baixíssimo. Ele não pode investir. Oi, Dirceu, manda. Uma outra questão, já falando dessa coisa de vencimento de prazo, Uhum. as letras financeiras que nós temos investidas para 3, 4 anos, que vão vencer daqui a 3, 4 anos, como é que fica? Não, isso a resolução ela fala. A resolução fala. fala. A resolução ela traz um artigo falando assim, que todos os ativos financeiros que você investiu com prazo de investimento, você pode carregar até o vencimento.
Então, você não desenquadra. Tá? Então, vamos dizer que você comprou uma letra financeira que de hoje ela ainda tem mais 3 anos para vencer. Então, ela passa os 2 anos do enquadramento. Ok, você vai levar ela até o vencimento. Você não desenquadra. Isso vale. Isso vale para letra financeira, isso vale para fundos fechados com prazo de vencimento, e isso vale, por exemplo, para FIPs, que você assinou o boletim de subscrição, tinha lá tinha, como é que fala? Você tem o compromisso de aporte, né? Do FIP e você vai ter que fazer aquela chamada de capital de tempos em tempos. Então, isso você vai continuar fazendo a chamada de capital. A chamada de capital ela não é considerada um investimento que desenquadra você. Isso está bem explícito na resolução. Bom. Marcela, eu vi que você levantou a mão, você abaixou a mão, você quer comentar alguma Porque coisa? eu ia perguntar justamente o que você acabou de responder Do sobre FIP? os FIPs. Ó, eu já estava antenado que você ia perguntar isso. Foi, aí você já respondeu, eu peguei e abaixei a mão. Então, Obrigada. Nada. E aí, as classes de produtos, elas começam a aumentar conforme o nível, né? Então, o nível 1 do Progestão não abre praticamente nada. O que o nível 1 do Progestão abre? A possibilidade de fazer cotação de título público igual se faz hoje com as instituições financeiras, mas com aquela regra de ter no mínimo 3, pelo menos 2 tem que ter sido dealer nos últimos 24 meses. Abre operação compromissada com título público, então, que é uma coisa não muito comum em RPPS, fazer operação compromissada, e aumenta o limite de empréstimo consignado de 5% para 10%. É isso que o nível 1 abre. Oi, alguém levantou a mão? Tá só como IPESC, eu não consigo chamar pelo nome, desculpa, mas pode falar. Novamente, Sem problema. título público pode levar até o vencimento? Título público você leva até o vencimento. Na verdade, título público, dificilmente você não vai levar até o vencimento, né? Provavelmente você comprou com base no ALM, né? Junto com o estudo atuarial, com a ideia de levar ele até o vencimento. Ele está marcado na curva, então isso não é nenhum problema. Você mantém a carteira do jeito que ela está. Mas e a questão do credenciamento da corretora que não pode ter? Não. Então, o que você vai ter que fazer em algum momento, e você tem 2 anos para reenquadrar isso, é que em algum momento você vai ter que os seus títulos públicos eles vão ter que estar custodiados em uma corretora que seja S1 ou S2. Entendi. Transferência, Então, né? vai ter que fazer, em algum momento você vai ter que fazer isso. Isso não é agora. Você tem 2 anos para fazer esse reenquadramento. Mas em algum momento vai ter que fazer esse reenquadramento. Entendi, obrigada. Nada. Oi, Hudson. André, não seria só para fazer a cotação que tem que ser S1, S2 e ter dealers? Para fazer a custódia, que é só quem vai fazer a guarda, tem que ser o S1, S2 também? Então, quer ver? Ele acho que está no artigo 21. Deixa eu ver se é no 21 que fala. Tem um lugar. Deixa eu só. Só intermediação que é alguma coisa de S1, S2. Na verdade, ele joga tudo pro S1, S2, mas tem um lugar, eu não vou saber te responder de bate-pronto, mas tem um lugar na resolução, depois eu posso até mandar isso para vocês, que ele fala que ele fala também do custodiante. Aqui, ó, é lá no artigo 1 da resolução, é logo no começo, no inciso 6, ele fala assim: desde que observado o disposto no artigo 21, parágrafo 2, realizar o prévio credenciamento, o acompanhamento e a avaliação do custodiante. É inciso 6, a linha D. Então, como ele remete para o 21.2 e ele fala do credenciamento do custodiante, então, se você fizer uma leitura abrangente, ele está falando que o custodiante tem que ser S1, S2 também. Tá? Certo.
Peraí, deixa eu só voltar que eu passei aqui sem querer. Tá? No nível 2, né, do Progestão, já começa a abrir alguns produtos diferentes. Quais são os produtos diferentes que começam a abrir no Progestão, né? Ele começa a abrir basicamente os fundos de renda fixa, né? Os fundos que a gente costuma muito chamar de fundo CDI, né? É os fundos de renda fixa que a maior parte, mais de 50% da carteira é título público, mas que ele pode ter outros créditos. Ele abre os fundos de ações e fundos multimercados. E aí ele começa a criar como é que eu posso dizer? Um mínimo de diversificação na carteira para os investidores, né? Então, assim, ele não abre tudo, mas um mínimo de diversificação ele começa a criar lá no nível 2. Então, o nível 2 vai abrir esses fundos de renda fixa, ele vai abrir os ativos diretos, né? As LFs, os CDBs também abre com o nível 2, os fundos de ações, ETFs de ações e fundos multimercados. Tá? Então, vamos dizer assim, seriam fundos, entre aspas, mais comuns, mas que embute um pouco mais de risco. O nível 2 ele abre o que a gente chama de risco não soberano, né? Sem nível ou nível 1, o RPPS está limitado ao risco soberano, ou seja, limitado ao risco do país, que são os títulos públicos. A partir do nível 2, o RPPS começa a acessar outros riscos. Então, eu começo a ter esses outros investimentos. O nível 3, ele começa a trazer algum grau de sofisticação para os produtos financeiros. Então, a partir do nível 3, o RPPS pode ter fundo de crédito privado, pode ter fundo de debenture, que não é tão comum hoje o RPPS investir, pode ter BDR, aqui é importante, tá? O BDR está no artigo 8º junto com o fundo de ações, mas eu só posso investir em fundo BDR a partir do nível 3. No nível 2, eu não posso investir em fundo BDR. Fundos no exterior. Então, quem tem fundos no exterior, vai ter que ter nível 3 do Progestão. Fundo imobiliário e um produto novo que não tinha antes na resolução, que é o FIAGRO, né? Que, vamos dizer assim, é o equivalente do fundo imobiliário, mas focado na agroindústria, né? Então, ele funciona muito parecido com o fundo imobiliário, o FI, mas focado na agroindústria. Tudo isso é a partir do nível 3. E o nível 4 ficou para os produtos ditos estruturados, né? Que são os FDICs e os FIPs. Então, eu só posso ter FDIC, eu só posso ter FIP no nível 4. Só posso ter no sentido de novas aquisições. O que eu já tenho na carteira hoje vai obedecer o prazo pactuado lá no início. Se a carteira hoje, vou pegar o exemplo da Marcela, em Linhares, ela tem FIP. Ela não tem que desinvestir. Pela resolução, ela vai levar até o vencimento. Mas se ela quiser investir em um novo FIP, aí ela tem que ter nível 4 para contratar um novo FIP. Ela não vai poder, ela só pode fazer as integralizações, as chamadas de capital dos FIPs que ela tem, sem estar no nível 4, tá? E também o Progestão, ele abre alguns limites globais maiores, né? Então, se eu tiver no nível 2, eu posso ter até 40% da carteira em renda variável, em estruturados e fundo imobiliário. No nível 3, eu posso ter até 50% da carteira nesses níveis, somado os fundos no exterior. E no nível 4, eu posso ter até 60% da carteira em renda variável, exterior e estruturados. Né? E estruturados aqui, para todos os efeitos, é FIP, investimento no exterior, fundo de mercado de ações de acesso, que é uma coisa que hoje praticamente não tem produto para RPPS. E aí vem a tabelinha, né? Tentar simplificar tudo isso numa tabelinha. Então,
essa tabela é um resumo, né, do que vocês vão poder ter. Essa apresentação depois eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou pedir depois para a Carol divulgar para vocês essa apresentação. Então, hoje, o nível, tudo isso que a gente falou está sintetizado nessa tabela. Mas na prática, o que essa tabela quer dizer? Essa tabela quer dizer que o que vocês, né, tinham, né, de liberdade de investimento até hoje pela 4963, vocês só voltam até essa liberdade se tiverem o nível 4 do Progestão. O que é extremamente difícil para tirar, né? Porque vamos lembrar que no Brasil devem ter 15 RPPS que tem nível 4, acho que não chega a isso. Então, vocês vão ter que adequar qual é o nível do Progestão que vocês querem ao nível de sofisticação de investimento ou de diversificação de investimento de vocês. E aí essa tabela ela dá um direcionamento, né, para onde vocês vão. Antes, vocês conseguiam acessar fundo no exterior a partir do nível 1 do Progestão, porque o nível 1 dava a condição de investidor qualificado. Hoje, fundos no exterior é a partir só do nível 3. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que aí internamente, em conjunto, decidir. E aí, em conjunto com essa resolução, o Ministério ele divulgou a portaria 2582. É uma portaria inicial só de adequação, né, dos prazos de entrega de DIPIM e DAIR, tá? O que essa portaria ela diz? Essa portaria ela fala algumas coisas importantes. Peraí, desculpa que eu passei aqui o slide errado. Ela diz algumas coisas importantes. A primeira coisa que ela diz é a política de investimentos, com base na resolução 5272, tem que estar aprovada até 1 de fevereiro de 2026. É isso que está na resolução, é isso que está na portaria. Mas a DIPIM 2026, retificada com a nova política de investimentos, ela tem que ser enviada até 30 de abril. Então, guardem essas duas datas. Vocês têm que aprovar a nova política de investimento até 1 de fevereiro, com base na resolução 5272. Porém, vocês só vão mandar a DIPIM quando o CADPREV tiver acertado, atualizado, e vocês têm até 30 de abril, que é o tempo que o Ministério planeja para acertar o CADPREV. Aí vocês podem me fazer uma pergunta do tipo assim, André, tá bom, o que eu faço? Antes de eu fazer a pergunta, eu vou deixar o Zé Carlos fazer a pergunta para mim. Manda lá. Peraí. Tá no mudo, Zé. Tá no mudo, Zé. Beleza? Agora foi. Boa tarde. Boa tarde. André, veja bem, você tem 2 anos para ajustar a carteira, correto? Isso. A política de investimento, você contempla esses que estão automaticamente fora? Você fez a pergunta que eu ia me fazer. Obrigado. Valeu. Não foi combinado, gente. Não foi combinado. Você tem que contemplar. Então, o que acontece? Se você na política de investimento, vou dar um exemplo. Você não tem progestão, então você não pode investir em renda variável. Se na política de investimento você vai lá e zera o limite de fundo de ação, o 81, o que você está dizendo na política de investimento é que até dezembro de 26 você vai zerar todos os investimentos que você tem em renda variável. E é isso que o Tribunal de Contas vai te cobrar, é isso que o Ministério vai te cobrar. Então, o que na prática, vocês precisam combinar isso com a assessoria, a consultoria de investimento de vocês, mas na prática, qual que é a dica que eu dou para vocês? Olhem a carteira de vocês e mantenham na política de investimento o percentual ali com uma gordurinha por conta de possível valorização de cota, mas para esses produtos que vocês vão precisar do progestão, que vocês estão desenquadrados sem o progestão, mantenham o percentual para não ter que resgatar.
porque vocês têm 2 anos para reenquadrar a carteira. Então, se vocês hoje têm 10% de fundo de ações, coloca lá na política de investimento, 10,5%. Oi, Hudson. André, aí ficou mais uma dúvida. Tá. A gente trabalha ali com limite inferior, alocação objetivo e o limite superior. Isso. Eu já não estaria desobedecendo a própria resolução 5272 se ela está dizendo que eu tenho que ter 0 investimento no exterior. Caso nosso aqui. Eu tenho que ter 0 lá. Mas eu tenho 2%. Sim. Eu já não estou desrespeitando ela se eu for lá na alocação objetiva e colocar 2%. Sabe E por aí que eu estava não? pensando, não seria mais prático eu colocar o máximo lá no limite superior? Então, 0 no objetivo e o máximo no superior não resolveria? Então, você pode fazer dessa forma, mas eu entendo que você não está desrespeitando por um motivo, tá? Quando a resolução ela fala de como tratar os desenquadramentos, ela fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, nos enquadramentos, é o artigo 27. Ela fala assim: não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor de alteração desta resolução ou de regulamentação aplicável da Comissão de Valores Imobiliários ou do Banco Central. Então, a própria resolução ela deixa com que você desenquadre os limites na sua política de investimento, porque ela considera que o limite, vamos dizer assim, o limite não observável por conta da resolução não é uma inobservância da resolução. Eu entendo também que se eu coloco 0 no objetivo, estou sinalizando que quando chegar em dezembro eu quero resgatar, fazer desinvestimento. E chega em dezembro eu estou com os mesmos 2%, aí eu posso ter algum problema. Aí você pode ter algum problema. Aí você pode ter um apontamento do Tribunal de Contas, inclusive, falar que porque o que o Tribunal de Contas entende? Principalmente o Tribunal de Contas de vocês. Ele entende que a alocação objetiva é o que você quer e os limites mínimos e máximos é só a variação para acomodar variações de mercado. E não para acomodar problemas de resolução. Pode ser que ele mude esse entendimento, pode ser que amanhã saia um acórdão com outro entendimento. Mas eu acho mais prudente, da forma com que está escrito a resolução, você deixar ali no objetivo o quanto você tem hoje. E aí você pode colocar o mínimo e máximo para acomodar essa variação de mercado. Perfeito. Tá? Então, da política de investimentos é isso. E do DAIR, como é que vai funcionar o DAIR, tá? O DAIR de janeiro não muda a data. Vocês vão entregar o DAIR de janeiro até 28 de fevereiro. Vai mudar o DAIR de fevereiro e o DAIR de março. O DAIR de fevereiro, vocês vão ter até 30 de abril para entregar. O DAIR de março até 31 de maio. E aí o DAIR de março vai ser entregue com o DAIR de abril, se essa portaria não for alterada. Os dois até 31 de maio. Por quê? Qual que é a ideia? Mesma coisa, é fazer a adaptação do CADPREV, né? Existe um delay, né? Existe um tempo que o Ministério precisa junto com a DataPrev para fazer a atualização do CADPREV. Mas muito importante, não é porque tem essas datas do DAIR que a partir de 2 de fevereiro vocês não têm que obedecer a nova política de investimentos aprovada e a nova resolução. Então, a partir de 2 de fevereiro, vocês não podem fazer investimentos desenquadrados. Vocês podem estar desenquadrados pela entrada da resolução, mas não podem ser ativos no desinvestimento, investir em produtos que vocês não podem. Porque o investimento ativo significa que vocês têm que reenquadrar no mesmo momento. Tá? Então, fazer um investimento em um produto não permitido pela resolução significa ter que resgatar, mesmo sob risco de perda. Vocês não têm prazo para acomodar isso. Tá? Então, só para a gente arrematar essa questão dos prazos, é só lembrar que o marco decisório nosso é ali comecinho de fevereiro. Até 1 de fevereiro,
os investimentos eles seguem a 49,63, a partir de 2 de fevereiro ele segue a 5272. Porém, nessa portaria do Ministério, na 2582, o Ministério colocou um artigo dizendo assim: enquanto não for aprovado a nova política de investimentos com base na 5272, os investimentos realizados pelo RPPS devem ser de baixo risco de crédito, de mercado e de... São 3. Ele fala de crédito, de mercado, eu só não lembro do último. Espera aí, deixa eu olhar a minha cola aqui. Liquidez, isso. Então assim, o que o Ministério disse, tá? Nessa portaria? Em janeiro, vocês podem fazer todos os investimentos ainda com base na 4963, desde que os fundos aportados sejam de baixo risco, de liquidez, de crédito e de liquidez, de crédito e de mercado. Então, considerando essas 3 variáveis, vocês, por exemplo, não podem fazer um investimento em FIP em janeiro, a não ser que vocês sejam nível 4 e já tenham montado a política de investimento com base na 5272. Porque o FIP, ele tanto tem alto risco de liquidez, como alto risco de crédito, como alto risco de mercado. Então tem que só tomar esse cuidado agora em janeiro, tá? Então, toda a movimentação em janeiro, que ainda for feita com base na 4963, é com base em produtos em baixo risco, de crédito, de mercado e de liquidez, tá? Aqui, ó, só que era a pergunta foi a pergunta da Marcela, que a gente falou do FIP, e aí o Hudson acho que também perguntou. Lá na resolução ele fala isso, né? Que ativos com prazo de vencimento ou resgate contratualmente definidos, como letras financeiras com carência, fundos com lock-up ou com carência, que é o caso de FIP, né? O que foram adquiridos antes da vigência da 5272, eles podem ser mantidos na carteira até o vencimento contratual, mesmo que eles não se enquadrem nos novos limites. Se você assinou o boletim de subscrição em dezembro de um FIP para 10 anos, você vai manter ele 10 anos na carteira. Pode falar, Dirceu. Desculpa, eu estava aqui atendendo a ligação, mas eu ouvi você falando aí que qualquer movimentação que a gente for fazer agora durante o mês de janeiro, que está dentro daquele prazo, isso só pode ser feito também, tipo assim, eu praticamente não posso aplicar em renda variável. Seria isso? Você pode aplicar em renda variável desde que o fundo de renda variável que você vai aplicar ele seja os 3 baixos riscos, né? Então, baixo risco de crédito, baixo risco de liquidez e baixo risco de mercado, né? Então, na renda variável, basicamente, a gente estaria falando. Renda variável não tem risco de crédito, via de regra. Liquidez, você só poderia aportar em fundos que tenham liquidez alta, né? Então, que eles tenham uma data... Você não poderia aplicar num fundo D60, D90, porque eles já têm alguma coisa de liquidez. Em mercado, você não pode investir em fundos considerados agressivos, né? Então, aí tem que você olhar ali que fundos que poderiam ter baixo risco de mercado. Por exemplo, dividendos é um baixo risco de mercado, dependendo do fundo, sim. Ou fundos que eles têm pouca volatilidade, né? Fundos multimercado, fundos de ações que têm baixa volatilidade. Ele não tende a perder o principal, né? Nessa volatilidade. Então, esses fundos são fundos de baixo risco de mercado, você pode investir. Mas você não pode comprar um fundo agressivo. Sim, vai restringir também bastante. Até pode, né? Se eu falei que não pode, pode, é bastante restrito. Né? Exato. Você não pode comprar um fundo, por exemplo, vamos para o extremo, você não poderia, por exemplo, comprar um fundo que invista em uma única ação, porque aí ele tem os 3 riscos, né? Então, é só esse cuidado que tem que tomar. E aí, só para a gente já ir para o final dessa live, aí para mais perguntas que vocês tenham, eu fui lá no painel do Tribunal de Contas do estado de vocês, né, do Espírito Santo, para olhar como que está a situação de progestão de vocês, tá? Então, hoje, pelo Tribunal de Contas, vocês são em 35 RPPS. Dos 35 RPPS,
19 RPPS aderiram ao Progestão. Então, existem ali 16 RPPS que não fizeram essa decisão ainda. Dos 19 RPPS que aderiram, 11 têm certificação, 8 não têm, ou seja, estão em processo de certificar. Mas desses 11 que têm a certificação, tem um perfil variado, né? Então, no estado, o RPPS que tem o maior progestão, né? O maior nível do progestão é Cariacica, que tem nível 3. Aí tem 8 RPPS com nível 2, um RPPS com nível 1 e um RPPS que é Vitória, que está em processo de renovação, né? Está com a certificação vencida em processo de renovação. Então, hoje, na prática, mais da metade do estado não vai poder fazer fazer investimentos a não ser em fundos 100% título público ou comprar título público em plataforma de negociação eletrônica. Então, isso é um ponto de alerta, né? E aí, Wilson, eu acho que é um ponto a ser explorado, né? Até pela CIP, né? Dentro de todo esse calendário de educação que a CIP tem, muito ativo, porque ele é um ponto que no curto prazo é uma oportunidade de adequação, mas no longo prazo ele pode, de alguma forma, comprometer a saúde do RPPS, porque se eu não consigo diversificar adequadamente, em algum momento eu posso não bater meta atuarial. E aí vocês podem até me falar assim, não, André, mas a taxa de juros por enquanto está boa. A taxa de juros por enquanto está boa. Mas se eu olho o boletim Focus do Banco Central para daqui 2 anos, provavelmente a taxa de juros ela vai estar muito em cima ou não vai estar batendo meta atuarial. Então, a gente fala que o prazo para reenquadrar, né, esse prazo de desenquadramento de 2 anos é um prazo longo. É um prazo longo quando eu olho que a resolução anterior só me dava 180 dias. Mas 2 anos passa assim, gente. Daqui a 2 anos a gente vai estar numa live, ou vai estar presencial, conversando assim, e aí, você não conseguiu acertar, agora a gente precisa ter uma estratégia de como você vai sair, né? De como você vai reenquadrar a carteira. Então, assim, gente, não deixem para a última hora, muito pelo contrário. É um problema que vocês precisam se preocupar com o progestão, tá? Vocês precisam estar atentos ao progestão. E qual é o progestão, né? Tipo, qual nível eu vou aderir? Tem nível certo ou errado? Não. A grande questão é, o nível 1 praticamente não produz efeitos hoje para a estratégia de investimentos. O nível 2, ele é um nível mínimo aceitável para vocês conseguirem manter uma carteira um pouco diversificada, mas para acessar produtos mais sofisticados, vocês vão ter que começar a pensar no 3 e no 4. E aí quem não tem progestão é mirar pelo menos o 2 no curto prazo, para depois ver se vai querer ir para o 3 ou ir para o 4. Ou quem já está no 2, começar os preparativos para ir para o 3 ou para o 4, de forma a atenuar em muito o efeito da resolução na carteira de investimentos. Tá? E aí, para a gente já endereçar para o final, que eu prometi que eu ia fazer uma live de no máximo 1h30, eu já estou indo para 1h20, vocês sabem que eu gosto de falar pra caramba, né? Então, só para a gente um checklist final, assim, o que eu olharia se eu estivesse no lugar de vocês? É muito fácil falar isso, eu não estou no lugar de vocês, né? Mas o que eu acho que vocês têm que olhar, e eu acho que vocês têm que se preocupar, o mais imediato, a aprovação da política de investimentos. Vocês têm que lembrar que a política de investimento de vocês tem que ser aprovada até dia 1 de fevereiro e a de PIN encaminhada até 30 de abril. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, aprovada a política de investimentos com base na nova resolução, começar a revisar os credenciamentos. A resolução, além dela ter mudado o critério das instituições, né, gestor ou administrador CS1, S2, ela apertou um pouco o ponto do monitoramento dos riscos. E aí a questão do monitoramento dos riscos, isso vai ter que ser visto em credenciamento. Então
feito a política de investimento, comecem aos poucos a revisar os credenciamentos, incorporando todos esses pontos que a resolução trouxe de novidade. O ponto 3 é não perder o prazo de cumprimento do envio das obrigações, a de PIN, os DAIRs. E o ponto 4, né, que apesar de ser 1, 2, 3, 4, 1 é sequencial, vocês podem ir trabalhando em paralelo, é começar o Progestão para quem ainda não iniciou. É começar a olhar o Progestão, implantar as ações para certificar. Ele não é não é difícil, ele é trabalhoso e ele não é rápido, né? Vocês não vão implantar o Progestão em um mês. Então, isso é uma questão. Para quem implantou já o Progestão, sabe que existe aí um delay entre falar eu vou implantar e implantei. Dependendo do nível, o prazo vai variar, mas a própria certificadora ela demora, né? O Hudson está aqui de Cachoeiro, salvo engano, vocês estão na renovação, né? Foi marcado ano passado com a entidade certificadora, acho que foi em novembro que foi agendado, e é essa semana ou semana que vem que o auditor está indo em Cachoeiro fazer a certificação. Ele está aqui agora. É o Jean, né, que está aí. Eu estava com o Jean numa certificação em novembro, ele falando que tinha agendado com vocês para janeiro. Então, foram aí 40 dias de delay desse agendamento. Tem todo o processo de contratação, o agendamento da certificação, então não é algo rápido. Então, vocês precisam se preocupar com isso. E aí, eu vou vender meu peixe, mas quem gosta de vender mais o peixe é o Gustavo, né? O Gustavo é muito melhor do que eu para fazer isso, mas eu quero nos colocar à disposição, né? A Águia... Gustavo vendeu o peroá para o Anderson lá em Itapemirim, na terra de Mas a Águia, né, um dos nossos produtos de assessoria é de implantação e de monitoramento e renovação do Progestão, né? Então a gente tem no nosso DNA trabalhar o Progestão, vocês estão cansados de me ouvir falar aí, já ouviu o Gustavo, vocês estão mais cansados do Gustavo do que de mim, mas espero, pelo menos. Mas a gente tem no nosso DNA essa questão do Progestão e a gente tem todo um processo montado tanto para implantação do Progestão como para manutenção e mudança de nível. Quem já me ouviu falar de Progestão, né, já ouviu eu dizer que mais difícil do que implantar o Progestão é fazer a manutenção do Progestão, porque o Progestão ele é uma mudança de mentalidade e processo. E o que a gente acaba vendo muito são institutos que implantam o Progestão e durante o prazo, né, os 3 anos da certificação, por conta da rotina, que é uma rotina desgastante dentro do RPPS, tem uma série de prioridades, acaba esquecendo de alguns processos do Progestão. E aí, na renovação, a gente percebe que um monte de coisa não foi feita e vai tentar fazer tudo. Mas o auditor na renovação, ele olha muito mais o que vocês fizeram nos 3 últimos anos do que o que foi do que o que tem implantado. Então, a questão aqui é se preocupem sim em implantar, mas se preocupem depois em manter. O Progestão, ele traz um pouco mais de trabalho, mas ele melhora muito fluxos processuais, controles e tudo mais. E aí, na Águia, a gente tem esse serviço, né, de implantação, e a gente tem um sistema proprietário nosso, né? Então a gente construiu durante todo o ano de 2025 um sistema de controle de Progestão que ele funciona como um diário em tempo real do Progestão, onde todas as informações do Progestão do RPPS podem ser cadastradas no sistema para vocês saberem exatamente o que falta, o que tem, em que ponto que está. O sistema faz o controle de todos os prazos de certidão, de relatório, de implantações, e ele dá todos esses avisos de forma que vocês não perdem o prazo e tem uma ferramenta única, centralizada para todas as informações do Progestão. E aí, Gu, eu não sei se você quer falar 2 minutinhos aqui, que você é muito melhor do que eu para isso. Se você... Não, você já falou, mas é só relembrar o quanto que essa alteração
ela também ratificou aquilo que já tinha previsto, que é a questão da inexigibilidade para serviços do Progestão. Então, dado que a secretaria, né, vamos falar aqui, né, gente, praticamente botou a faca no pescoço de todo mundo para fazer isso, o que a legislação veio a facilitar um pouco mais, embora isso já estava acontecendo aqui no Estado, muita gente já estava fazendo a questão da inexigibilidade para outros tipos de serviços para a EPPS. Esses serviços nossos pela Águia também têm essa conotação. Então, ela reforça ainda mais isso. Isso mesmo. E aí, só para a gente finalizar, né, a gente pode ser que essa resolução seja alterada? Até pode. Eu acho, pelos sinais que o Ministério tem dado, eu acho muito difícil. Então, eu acho que vocês têm que entender que, assim, a gente teve uma mudança não só regulatória, mas a gente teve uma transformação estrutural da gestão do RPPS. A gente já vê isso ao longo dos anos, o quanto o Ministério ele vem apertando a forma de gestão do RPPS, a forma de gestão de investimentos, e essa resolução ela é só mais uma apertada nessa governança. O Progestão ele não é mais um diferencial, o Gu falou isso, né? O Progestão ele é um requisito operacional. Quer investir em alguma coisa diferente de título público? Você não quer só financiar a dívida do governo federal? Tem que ter progestão, tem que ter governança. É meio que você quer ter um risco diferente na sua carteira, você tem que provar que você pode. Qualquer forma de provar que você pode é através do progestão. Então é algo que se atentem a isso. A gente está literalmente começando o ano agora, e não pensem que só porque hoje é 12 de fevereiro, ainda tem muito tempo pela frente. Eu vi um memezinho esses dias que é assim, né? Daqui a 40 dias é carnaval, mais 40 é Páscoa, 60 é Copa do Mundo, 120 é eleição e mais 60 é Natal de novo. Então, gente, o ano vai voar, o ano vai correr. Então, assim, não deixem para depois. Quanto mais o tempo passa nessa questão do progestão, menos tempo vocês vão ter. Não tentem ser perfeccionistas no ponto de eu quero ir para o nível 3. Pô, bacana, você quer ir para o nível 3? Vai. Mas você precisa resolver um problema imediato. Se você não tem nenhum nível, vai para o 2. Faz o 2 e ganha aí um aninho para fazer o 3. Não tentem ser perfeccionistas, porque quando vocês menos esperarem, o tempo passou. E aí vocês vão estar correndo contra o prejuízo. E contem comigo, contem com o Gu, contem com a Águia para o que vocês precisarem, para o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. E aí, já teve algumas perguntas durante a apresentação, mas tô à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem sobre a resolução, sobre esse processo, sobre o que eu puder ajudar vocês. André, boa tarde, André. Oi, vem. É o Wilson, André. Mande o Wilson. Não, passando para te agradecer aí, né, por essa live aí que você está fazendo. A gente estava chegamos a 39 pessoas assistindo. A parceria, né, da CIP com a Águia aí, a gente está trabalhando para essa parceria continuar por mais um ano. Em relação a essa resolução 58, né, 5272, né, hoje todo mundo tiver a oportunidade de ver, a Secretaria de Previdência criou um grupo de trabalho com representantes aí do CONAPREV, do DAFICOM. Então, é o que você falou, né? Pode ser prorrogado? Pode. Vai ser alterado? A gente não sabe. Mas é o que tem para hoje, né? Tem que seguir, tem que acompanhar essa resolução aí. A gente, como a CIP, né, a gente está junto com as associações nacionais, participando. A gente está criando um grupo de trabalho aqui também, aqui no estado, aqui, para poder a gente ver o que a gente pode fazer, chegar em alguns políticos, né, senadores, deputados, governador, para a gente tentar sensibilizar o governo federal. Então, é isso que a gente pode estar falando hoje. Nós não temos força sozinho, mas juntos a gente consegue fazer algum barulho. Então, a gente, na medida do possível, que a gente tiver informações, a gente vai atualizando o pessoal.
é desesperador, entendeu? Como você falou no início, um presente de Natal daquele, né? Todo mundo preocupado, a gente sabe que isso prejudicou o mercado de trabalho, né? Principalmente dos investidores, das assessorias, dos agentes. A gente está preocupado também com isso, mas tem que seguir, tem que cumprir. Então, o conselho é esse. Não deixar, e você falou uma coisa muito importante de progestão, né? Por exemplo, eu tiro aqui para o Itapemirim, nós fizemos uma adesão lá em 2021, que a gente tem uma dificuldade aqui de pessoal, que a gente até hoje, 90% está pronto, mas não é fácil. A gente se achar que é fácil, não é. Porque a gente não depende do próprio instituto, a gente depende de controladoria, a gente depende de prefeitura, a gente depende de conselho. Então tem que juntar força e tentar fazer o quanto antes do progestão aí. Começa com o nível 2, nós estamos tentando o nível 2 e depois vai subindo. Tá bom? Esse é o recado que a CIP deixa para vocês aí. Beleza? Dirceu levantou a mão aí, Dirceu? Só para a gente, assim, não é difícil a gente, vendo todas essas ações aí que estão acontecendo, a gente fazer uma leitura de que institutos de pequeno porte, de médio porte, vão ter muita dificuldade de batimento, e pode ser que isso seja um planejamento mesmo, proposital, para que daqui a alguns anos venha uma norma aí dizendo que os RPPS que não bateram meta nos últimos 5 anos deverão ser extintos, né? E passar e migrar para o RGPS. É bem provável que a intenção é essa, na curto e médio prazo, ou a médio prazo, pelo menos. E assim, não que talvez isso seja a realidade mesmo, né? Que hoje a gente não tem, a gente tem dificuldade. Imagina, a gente conhece muitos RPPS que não tem estrutura muito pequena, né? Que não tem condição, que fica dependendo da prefeitura. Eu sei de RPPS que não tem sequer uma controladoria própria, que é o que exige para a gestão, entre outras coisas, né? Então, assim, me parece que o caminho é esse, tá? Essa é a sinalização, acho que fica para a gente. É preocupante, entendeu? É preocupante. A gente não vai falar aqui que é fácil, não é difícil. E essa questão de pessoal, de estrutura, né? A gente, desde que assumiu a CIP, o que a gente tem buscado mostrar para o Tribunal de Contas, principalmente, melhorou bastante? Melhorou. É essa dificuldade que a gente tem de estar bem estruturado, entendeu? Eu estava até conversando aqui agora, o Liceu e o André aí, nós somos em 8 servidores aqui. Não está dando, é muita demanda. Então a gente vai ter que rever a nossa estrutura de servidores, o concurso público, sei lá, nós temos que fazer que a demanda, né, aumentou muito, a exigência nem se fala. Então a gente fica muito preocupado com isso. Tá bom, André? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua colaboração. E a gente vai conversando aí para a gente firmar essa parceria por mais um ano, tá bom? Sim, com certeza. Inclusive, até deixar um recado aí, né? Nós estamos com uma pesquisa de temas para ser abordado durante o ano aí. Quem recebeu, não sei se já responderam, não deixa de responder essa pesquisa para a gente, uma parceria da CIP com a AG, para a gente levar os melhores cursos para vocês. O palestrante é um dos melhores, né? Agora tem que ver os temas, né, André? Gente, obrigado aí, André. Obrigado aí. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, boa tarde.